Bom dia, tudo bem com você? Mateus 5,4 diz: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Uma palavra maravilhosa, promessa de consolo. Então, aproveitando que o texto está falando de choro, nós não sabemos ali que tipo de choro, né, está querendo se referenciar ali naquele lugar. A gente chora porque fica emotivo, chora porque está triste. Enfim, são N situações que o choro se faz presente. E eu queria trazer nessa pequena meditação de hoje um fato que às vezes as pessoas até perguntam, né? Que muitas vezes é motivo de choro também, né? Quando um ente querido parte para a eternidade, e aí as perguntas são: será que um dia a gente vai se encontrar? Será que nós vamos conhecer, né, essa pessoa no porvir, ou seja, no céu? Então é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. E eu vou trazer 3 passagens bíblicas para passar para você que isso é uma realidade e que a Bíblia também traz, né, luz sobre essa situação. Aliás, quando você tiver dúvida sobre alguma coisa, se é bíblica ou não, procure sempre 2, 3 ou mais referências que vai fazer menção daquele assunto. Aí você pode comprovar que aquilo é verdadeiro. Se você não encontrar, então descarta, porque não provém da palavra de Deus. Mas nesse caso aqui, nós vamos ver, né? E o primeiro texto está em Lucas 16, capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Ele é bem conhecido, é aquela passagem envolvendo o rico e o Lázaro. O rico desfrutando da sua abastança e o Lázaro mendigando a sua porta. E ambos morreram. A palavra do Senhor diz, né, que o rico morreu e foi sepultado. E Lázaro morreu e vieram os anjos e o levaram. Agora, note que no decorrer da parábola, no decorrer do ensinamento, há algumas situações interessantes. Por exemplo, no versículo 23, né, desse capítulo 16 de Lucas, Lázaro, o rico, conheceu. Ele conheceu Abraão lá nesse porvir, ou seja, num outro, essa posição extraterra. Ele conheceu Abraão e conheceu Lázaro. Ou seja, aqui já está a primeira evidência de que nós nos conheceremos lá na glória. Aleluia. Sabe aquele ente querido que já partiu? Quem sabe teu pai, tua mãe, né? Um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, enfim, um amigo. Se, logicamente, estivermos todos em Cristo Jesus, né? Todos em Cristo vão para o mesmo lugar e os que não estão em Cristo também vão para um outro lugar. E aqui é evidente porque fica bem registrado que ele, estando lá naquele tormento, né? O rico estando naquele tormento, ele viu Abraão e viu Lázaro. E lá no versículo 27 desse mesmo capítulo de Lucas, o rico se lembra do seu pai. Veja só, ele se lembra da casa do seu pai. E no versículo 28 ele se lembra dos seus irmãos. A memória dele, embora ele esteja em tormento, ou seja, vamos catalogar aqui, né, esse tormento, o inferno, embora ele estivesse no inferno, ele está se lembrando de tudo. E ele pede clemência para que, né, Abraão interfira na situação dele e ou, né, leve um pouco de água para ele, ou então permita que, de alguma forma, eles voltem e avisem seus irmãos para não ir para lá. Bom, não vamos entrar no mérito da questão, mas é evidente que
ele está ciente, ele está conhecendo, ele conheceu Abraão e conheceu Lázaro, um mendigo. A segunda passagem que eu quero enfocar está lá em Mateus 17. Aquele relato do Monte da Transfiguração, onde Jesus está orando juntamente com os seus discípulos, né? Pedro e João. E, se não me engano, Pedro e João. Mas Pedro é a pessoa-chave aqui. E de repente ele se transfigurou, né? As suas vestes ficaram resplandecentes. E de repente aparece Moisés e Elias. Essa passagem é bem cheia de pormenor, né? É bem cheia de curiosidade, né? Porque nós não vamos entrar no mérito da questão, mas ocorre que Pedro reconheceu Moisés e Elias. E a gente sabe que Moisés e Elias não foi contemporâneo de Pedro, mas isso não vem ao caso. O caso é que Moisés e Elias estavam ali e Pedro reconheceu-os. Ou seja, o que é que está evidenciando aí? Que eles estão com as mesmas características que eles estavam aqui na terra. Portanto, é óbvio que quando nós formos arrebatados juntamente com Cristo, ou morremos em Cristo, o dia que nós nos encontrarmos na glória, nós vamos encontrar também Moisés e Elias e vamos reconhecê-los, porque alguém vai dizer, esse é Moisés e esse é Elias. Assim como Paulo e assim como tantos outros. Ou seja, teremos sim reconhecimento. Então fica mais o segundo texto evidente. O segundo texto que evidencia que nós nos conheceremos sim lá na glória. E a terceira passagem que eu quero citar para você está em Lucas 23, do 39 ao 43. Essa é uma passagem bem interessante e elucidativa também desse ponto, porque conta todo aquele último momento de Jesus ali na cruz, logo que ele foi crucificado. A palavra do Senhor diz que ele foi crucificado entre dois malfeitores. E um zombava de Jesus e o outro, né, falou, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí, ele está aqui, mas ele não merece. E ele se virou para Jesus e disse assim, mestre, lembra-te de mim quando entrares do teu reino. E Jesus diz assim para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha, aquele malfeitor foi muito sábio. E nós vamos nos encontrar lá, né? O dia que nós partirmos daqui para a glória, certamente nos encontraremos com esse ex-malfeitor que no último minuto resolveu optar por tomar a salvação por sua vida. E foi a melhor a decisão mais acertada dele. Mas o fato é que o Senhor disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, pensa um pouco, eles iriam estar no paraíso, como é que Jesus ia conhecer ele e ele ia conhecer Jesus? Percebe como fica evidente aqui que nós nos conheceremos? Nós nunca vimos Jesus pessoalmente falando. O que a gente vê é uma caricatura de Jesus, né? Tem o Jesus hollywoodiano, tem o Jesus, né, pintado de uma maneira, tem um Jesus pintado... Nós nunca vimos, mas nós vamos conhecê-lo. A partir do momento que nos encontrarmos com ele, pode ter certeza que nós o reconheceremos como ele é. E assim também, né, para acalentar, para trazer um pouco de consolo à nossa alma, aqueles entes queridos que partiram em Cristo Jesus, nós nos encontraremos com eles e o conheceremos, e vai ser um momento de muita glória, um momento de muita alegria, né? Por nos encontrarmos ali, sabendo que combatemos o bom combate, perseguimos a carreira, guardamos a fé e chegamos no mesmo lugar. Talvez você esteja perguntando agora, né? E quem não vai para o céu vai reconhecer as pessoas que estão lá no inferno? Porque existe um céu e existe um inferno, isso é bem claro.
essa história de que o inferno é aqui, é balela, sim, essas pessoas também vão reconhecer. De novo, voltamos lá, né, para a situação do rico e do Lázaro. Ele estava em tormento e ele reconheceu quem estava, né, se beneficiando já na glória, que era Abraão, juntamente com Lázaro, e lógico que com outras pessoas mais. Mas foi enfocado isso como uma maneira de Jesus nos ensinar muitas coisas, se estivermos, né, procurando entender muito da palavra do Senhor. Quando nós procuramos, nos abrimos para ela, mais o Senhor vai nos revelando. Então, eu quero deixar aqui essa palavra de consolo, porque quando a gente perde alguém, né, bem próximo, sempre temos aquela tristeza, né, porque sabemos que a morte é algo que é praticamente assim insuperável. Insuperável no sentido que você sabe que você não terá mais, né, tal pessoa do teu lado, na tua convivência, enfim, na tua família e etc e tal. Todavia, não nesse plano, mas naquele teremos. Medite um pouco nessa palavra, pegue os textos que foram citados aqui, dê uma analisada nele, se aprofunde nisso aí, se isso é de teu interesse, e saiba que continue firme no Senhor, porque aquele ente querido que partiu em Cristo, você vai também se encontrar com ele. Em o nome do Senhor Jesus. Fique na paz.